Fala, mulherada abençoada, dia 34 do nosso devocional e o tema é Não uma cidadã de segunda categoria. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, eu chamo a Tua presença agora aqui conosco, para que o Senhor venha derramar, Senhor, da Tua palavra, que é a verdade sobre as nossas vidas. E que em nome de Jesus, essa palavra possa nos trazer libertação. Em nome de Jesus, amém. E o nosso texto base está lá em 2 Coríntios 6,18. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. No devocional diz assim: E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando me tornei cristã e percebi que Deus de fato me amava, foi demais para eu compreender. Em resposta a tão bela misericórdia, eu me lancei a seus cuidados. Nunca sequer pensei em minha feminilidade como um problema. Então, fui a igrejas e conferências onde ouvi coisas que nublavam a questão do amor do Senhor por mim. De alguma forma, eu começava a ter a impressão de que entrara na redenção como cidadã de segunda categoria do reino. Agora, veja bem, não creio que alguém tenha dito isso de modo direto, mas, não obstante, era uma propensão oculta. Mulheres não eram confiáveis e mal eram elas resgatadas. Meu primeiro e confuso encontro aconteceu enquanto eu ainda estava na faculdade. Em uma conferência cristã, após um maravilhoso período de adoração, o pastor iniciou uma oração e chamou sua esposa para a plataforma. Observei enquanto uma graciosa e amável mulher subia em uma plataforma cercada por milhares. Então ele começou uma série de piadas e depreciações, todas tendo ela como alvo. Ela respondeu a algumas em tom de brincadeira. A congregação riu, mas eu me senti enojada. Os golpes dele pareciam cavar um pouco mais fundo que os dela. Eram como se ela conhecesse os próprios limites e ele não os tivesse. Vocês sabem onde nós, homens, estaríamos sem as mulheres? Perguntou ele genialmente. Eu esperava que ela dissesse em seguida algo de bom, após todas as depreciações. Os homens ainda estariam no jardim. O auditório todo explodiu em gargalhadas. Será que eu fui a única a ficar confusa com o comentário? Eu sairia de um mundo de vergonha para ser ridicularizada em outro? Meu rosto ficou quente e senti lágrimas tentando escapar de meus olhos. No dia seguinte, em lugar de me juntar ao culto, inventei umas desculpas e me voluntariei no berçário. Era mais confortável crer que Deus me amava enquanto embalava bebês chorando. Enquanto os segurava, eu imaginava que era assim que Deus se sentia a meu respeito. Por dentro, eu estava chorando e ele falava gentilmente comigo. Eu era sua filha, ele era meu pai. Havia tanta coisa que eu não entendia, mas seu amor era certo. Por que as mulheres aceitam comentários desagradáveis lançados contra o próprio sexo? É porque tem medo? Não, receio que seja ainda mais profundo. Elas acreditam que seja verdade em algum nível e que, portanto, merecem o abuso. Mas não é assim. Não acredite nisso. Deus não está zangado com as mulheres por serem mulheres. Ele não nos criou como cidadãs de segunda categoria. Ele nos ama como um pai ama um filho e seu amor por nós é certo. Bom, eu acredito que aqui nós podemos olhar para duas coisas. A primeira é a respeito de como nós acabamos nos vendo pela lente dos outros e esquecendo da lente de Deus. Então, como ela comenta ali, que as mulheres acreditam que isso seja verdade em algum nível
e por isso aceitam esse tipo de comentário, de piada, de brincadeira, enfim, que não é nada agradável, né? E aí então acabam se esquecendo do que realmente é verdade, de que Deus nos ama como filhas e como a um pai. Não é o desejo dele que nós, independente aqui, eu queria até falar de gênero, feminino ou masculino, mas em relação ao próximo, sobre você falar algo depreciativo para o próximo. A palavra fala que nós daremos conta de cada palavra inútil que nós falarmos e de cada palavra ruim que nós falarmos para o nosso próximo, para o nosso irmão. Então aqui, independente de ser, né, essa questão que ela coloca ali, homens e mulheres, o ponto é você permitir que outra pessoa, até mesmo por meio de brincadeiras, fale algo para você que a palavra não diz sobre você. Ou seja, que não é o que Deus diz sobre você. E então aqui eu entendo que o Senhor está falando para mim e para você, para nós analisarmos aquilo que tem chegado aos nossos ouvidos e aos nossos corações, daquilo que as pessoas têm falado para nós em primeiro lugar, de como nós estamos recebendo isso. Eu não sei se eu já falei aqui em algum outro devocional, mas me vem agora a frase novamente para compartilhar com vocês, que é a respeito da ofensa. E eu confesso aqui que é uma verdade que eu ainda estou num processo de aceitação interna, digamos assim. Ainda é difícil para mim, porque eu sou uma pessoa muito emocional. Tenho problemas com rejeição. Trato isso na terapia. Mas a frase diz assim, que se uma pessoa estiver falando algo sobre você, para você ou para outra pessoa, mas sobre você, que é verdade, você não deve se ofender, porque você vai olhar para aquilo e pensar, é verdade, então eu preciso tomar uma atitude de mudar. Se uma pessoa estiver falando algo sobre você que não é verdade, você não pode se ofender. Afinal de contas, você conhece exatamente o que Deus, em primeiro lugar, pensa sobre você. E se aquilo que aquela pessoa está falando é uma mentira, então você vai se ofender por quê? Como eu falei, é muito fácil a gente entender a frase, né? O difícil é na hora da emoção que alguém fala algo pra você, realmente te ofende, e você parar para racionalizar essa frase que eu tô falando. Mas ela é um fato. Nós precisamos entender que não somos cidadãs de segunda categoria. Nós somos filhas amadas de Deus. E o que importa é o que Ele pensa e fala sobre nós. Ainda que, como ela coloca no exemplo aqui, que era o marido falando da esposa, ou seja, a pessoa mais próxima, mais íntima de você, te ofendendo, falando coisas sobre você que não são verdades, nós precisamos analisar isso com essa frase que eu falei e pensar, ainda que seja essa pessoa que é um comigo, qual é a opinião que mais se importa no final? É a de Deus. E se Deus está dizendo que você não é isso que essa pessoa está falando de você, então você não é e ponto final. O que ela pensa é um problema dela. Ainda que seja seu marido, ainda que seja seus filhos, ainda que sejam seus pais, ainda que sejam seus melhores amigos, pessoas mais próximas e mais íntimas. Se você analisar e buscar, principalmente na palavra de Deus, e perceber que aquilo que aquela pessoa está falando e você se sentiu ofendida é uma verdade,
você precisa se consertar. Segundo a palavra de Deus, se aquela pessoa está falando algo sobre você e aquilo não é uma verdade, você precisa descartar aquilo e ficar com a verdade do que Deus diz sobre você. E é claro, da mesma forma, nós devemos pensar quando nós formos falar algo sobre alguém, seja para outras pessoas ou para ela mesma. Mas nós precisamos pegar esse mesmo filtro na nossa boquinha e usar sobre a vida do outro. Porque se for uma verdade, você tem que falar em amor. Vou repetir isso para mim mesma. Lembra lá do devocional? Em amor. Mas a gente precisa falar. Agora, se você sabe que o que você está falando não é uma verdade sobre aquela pessoa e você está fazendo aquilo só para ofender, então a gente que precisa se consertar e pensar um pouco mais antes de falar. E a segunda coisa que eu quero comentar é a respeito dessa questão que ela fala aqui, como ela se sentiu em relação à igreja, né? Porque eu sei que o que ela foca aqui é nessa questão de se sentir menos amada, principalmente por Deus, né? Afinal de contas, ela estava numa igreja, então ela ficou um pouco confusa. Mas nós precisamos entender que o sacerdote, seja padre, seja pastor, seja um líder da célula, enfim, eles são pessoas. Falhos, pecadores, como nós. E eu não estou falando isso para defender, não. É para dizer que se nós ouvirmos coisas como essas, nós precisamos ter o discernimento de entender que, essa pessoa não está falando coisas ou não está tendo atitudes de acordo com a palavra de Deus. E a palavra vai falar para a gente reter o que é bom. Ou seja, nós não podemos permitir que as falhas, os erros, os pecados, tudo que tiver de errado com essas pessoas venham a minar o nosso coração contra Deus. Ah, mas eu não vou mais na igreja porque o cara é assim, assim, assado, porque o pastor é assim, assim, assado, porque o padre é assim, porque o líder é assim. Não. Porque o nosso relacionamento principal, aquele a quem nós vamos até lá para buscar, é Deus. E reforço, eles são tão pecadores e passíveis de falhas e erros quanto nós. E se nós humanizamos essas pessoas, isso não nos atinge mais. Porque nós temos o discernimento do Espírito Santo de reter o que é bom. Ou seja, descartar o que não é. Eu não sei você, mas eu não concordo com tudo que fazem na minha igreja. Mas eu sei que falhas, que coisas que eu não concordo, vão ter em qualquer igreja. Porque elas são formadas por homens, pecadores, falhos. E quando eu falo homens aqui, eu não estou querendo falar homem de gênero. Porque aqui ela faz essa separação, né? Eu estou falando ser humano. Então, que nós possamos ir à casa de Deus para olhar para Ele. Por isso é tão importante pedir ao Senhor por discernimento. Eu não lembro direito, mas se eu não me engano foi ontem que eu escutei algum vídeo, alguma pregação em que a pessoa falou que nunca se fez tão importante buscar o dom do discernimento. O que é discernimento, Joyce? É pedir ao Espírito Santo que abra os seus olhos e os seus ouvidos espirituais para você saber o que vem de Deus, o que vem do inimigo e o que vem de nós mesmos como seres humanos. Saber discernir o que está certo,
o que está errado, o que eu devolvi, o que eu não devolvi, o que eu devo seguir, o que eu não devo seguir. E isso de acordo com o Espírito Santo. Não é com achismo também. Porque eu acho que o cara não falou coisa com coisa. Não. É de acordo também com a palavra. Porque ela traz discernimento. Para você ir para a igreja e o padre, o pastor, enfim, lá falar, e você pensar, opa, mas espera, acho que essa palavra que ele falou ali não tá aqui não. E ficar atento. E aí, quando esse tipo de coisa aqui que ela colocou como exemplo de um pastor humilhando a própria esposa, você não ri só porque todo mundo tá rindo ao seu redor. Você não bater palma só porque todo mundo tá batendo. Isso é ter discernimento. O que ela fez aqui foi ter discernimento. Eu discordo, claro, ela era nova, né? Pelo que eu entendi aqui na fé. E então, com toda aquela confusão de certo e errado, poxa, é certo o pastor fazer isso e tal, ela acabou se refugiando, né, ali com os bebês, com as crianças, para que ela pudesse fugir, digamos assim, né, lá dessa situação de ter que ouvir novamente aquele pastor. Então, o ponto que eu discordo, apesar de nesse momento ela ali nova na fé, mas hoje, se você não é nova na fé, se você já frequenta a sua igreja por anos, enfim, o meu ponto aqui é falar para você, não é fugindo que resolve esse problema. É tendo conhecimento da palavra, é ouvindo o Espírito Santo, é tendo esse discernimento que eu acabei de falar, para descartar a bobeira que o cara tá falando. Porque em primeiro lugar você vai à igreja por conta de Deus e não por causa das pessoas. E se você é nova na fé e tá me acompanhando aqui e algo parecido com o que ela relata que aconteceu com você, que você possa aprender nesse vídeo aqui a buscar em Deus o discernimento e não ficar pulando de igreja em igreja, porque em todas elas você vai encontrar algo parecido com o que aconteceu aqui. Porque as pessoas são falhas. E você não vai concordar 100% com absolutamente ninguém. Mas no final, o recado é o que ela coloca ali. Ele não nos criou como cidadãos de segunda categoria. Ele nos ama como um pai ama um filho. E seu amor por nós é certo. Então, independente se é para a situação que eu falei do exemplo lá da ofensa, de se sentir ofendido ou não, enfim, você possa entender que o amor de Deus é o que você tem que buscar. A verdade do que Deus pensa sobre você é o que você tem que buscar. Ou nessa situação em que eu falei de olhar para homens, para aquilo que eles estão fazendo, para aquilo que você não concorda, para aquilo que é errado, não aceitar esse tipo de fala, enfim. Você precisa olhar para Deus e saber que Ele te ama como um pai. Que o amor dele por você é certo e que é a Ele e a esse amor que você vai buscar. Amém? Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Senhor, obrigada por me fazeres mulher. Mostre-me a verdade do meu valor e a verdade do teu amor. Encoraja e capacita tuas filhas hoje. Vamos então repetir a nossa frase do dia. Eu sou forte porque sou filha de Deus. Não sou uma segunda opção. Sou seu primeiro amor. Vamos orar então por esse tema? Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, que venha derramar o seu amor sobre as nossas vidas. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo a cada dia o discernimento, Senhor. Discernimento para sabermos quando as pessoas falam algo sobre nós que é verdade e então nós precisamos ter a consciência de mudar.
E se as pessoas falarem algo, Senhor, sobre nós que não é verdade, que não condiz com a Tua palavra, nem com aquilo que o Senhor pensa sobre nós, que nós também não venhamos a nos ofender, mas simplesmente descartar, afinal é uma mentira. Que em nome de Jesus, o Senhor nos faça entender que não somos segunda opção, nós somos filhas amadas do Senhor. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que falaram sobre nós, Senhor, que não vem do Teu coração, que não são palavras que Te agradam, nós descartamos e lançamos fora agora no nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo possa limpar os nossos corações, Senhor, de tudo aquilo que falaram sobre nós, que nos levaram a esse entendimento mentiroso, Senhor, de que somos de segunda categoria. Que em nome de Jesus, o Senhor possa nos mostrar e nos falar a cada dia o que o Senhor pensa sobre nós. Qual é a verdade do Senhor sobre as nossas vidas? Para que nós sejamos as mulheres que o Senhor nos criou para ser. E que em nome de Jesus, diante de situações como essa que ela coloca aqui, Senhor, de líderes, de pastores, de padres, de pessoas, Senhor, que tenham uma determinada autoridade na Tua casa, Senhor, na Tua igreja, que venham a fazer ou falar coisas que não condiz com a Tua palavra, que não condiz com o Teu amor. Que em nome de Jesus nós tenhamos esse mesmo discernimento que pedimos, que clamamos ao Espírito Santo que nos dê, para reter apenas o que é bom e descartar aquilo que não é, para que nós possamos ter o nosso foco, o nosso alvo no Senhor, para que nós possamos ir à Tua casa, Te buscar, Te adorar, independente de homens. Então, em nome de Jesus, o que nós Te pedimos hoje, Senhor, sobre todas as coisas, é discernimento, para que nós possamos saber lidar com cada uma dessas situações que o Senhor nos colocou aqui hoje e buscarmos a verdade em Ti e, principalmente, termos a consciência do quanto o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Então agora você pode ficar com o louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.